Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e oração. Lembre-se, não é a ausência de problemas que define a sua vida, mas a direção para onde você olha quando eles chegam. Na reflexão de hoje, vamos entender como reagir diante das situações difíceis, de maneira que elas nos aproximem de Deus. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e também com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal caso ainda você não seja inscrito. Que Deus continue abençoando você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de Isaías, capítulo 38, verso 2. Aqui nós lemos: Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Para compreendermos a força desse momento, é importante olhar para o contexto em que ele acontece. Ezequias recebe uma notícia extremamente difícil. Sua vida estava chegando ao fim. Não se tratava de uma possibilidade, mas de uma declaração direta. Diante dessa realidade, ele poderia reagir de muitas maneiras. Poderia se desesperar, se revoltar ou até tentar negar o que estava acontecendo. No entanto, sua reação foi diferente. O texto nos diz que ele virou o rosto para a parede e orou. À primeira vista, esse gesto pode parecer simples, mas ele carrega um significado profundo. Ezequias não ignorou o problema, não fingiu que nada estava acontecendo, mas também não ficou preso àquilo que não podia resolver. Em vez disso, ele tomou uma decisão consciente, mudou o foco. Ao virar o rosto para a parede, ele se afastou daquilo que não tinha controle e se voltou para quem tinha. Quando não podemos mudar a situação, precisamos mudar a direção do nosso olhar. E é exatamente aqui que essa história se torna relevante para nós. Porque diante dos problemas, muitas vezes fazemos o contrário. Fixamos os olhos nas dificuldades, alimentamos pensamentos negativos, revisitamos o problema repetidamente e, sem perceber, começamos a nos afastar de Deus. E isso acontece em diferentes áreas da vida. Quando enfrentamos questões emocionais, como ansiedade, medo ou insegurança, tendemos a focar no sentimento, tentando resolver tudo apenas dentro de nós. Quando lidamos com desafios físicos, olhamos apenas para o diagnóstico e esquecemos de buscar aquele que está acima de qualquer condição. Nos conflitos relacionais, ficamos presos ao que aconteceu, às palavras ditas e não ditas, e isso nos impede de avançar. Já nas lutas espirituais, muitas vezes olhamos mais para as nossas falhas do que para a graça de Deus. No entanto, a atitude de Ezequias nos ensina um caminho diferente. Ela nos mostra que Deus espera que, diante das situações que não controlamos, nós nos voltemos para Ele. E esse movimento envolve algumas atitudes fundamentais. Primeiramente, reconhecer a nossa limitação. Ezequias entendeu que não tinha o controle daquela situação e isso o levou a depender de Deus. Como nos lembra Provérbios capítulo 3, verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa de seu próprio entendimento. Em seguida, buscar a Deus em oração. Não como último recurso, mas como a primeira resposta. Filipenses capítulo 4, verso 6 nos orienta a não vivermos ansiosos, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração. Além disso, é necessário entregar o peso. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 nos lembra que podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Isso significa deixar de carregar sozinho aquilo que Deus já se dispôs a sustentar. E por fim, manter a confiança, mesmo sem ver a resposta imediata. Ezequias escolheu confiar. E o Salmo 37,5 nos ensina a entregar o caminho ao Senhor e descansar na certeza de que Ele agirá. Voltar-se para Deus não muda apenas a situação, muda quem nós somos dentro da situação. Quando olhamos apenas para a dificuldade, ela cresce, mas quando olhamos para Deus, nossa fé cresce ainda mais.
Ezequias não ignorou a realidade, mas também não permitiu que ela definisse sua resposta. Ele se voltou para Deus. E essa continua sendo a melhor decisão que podemos tomar. Se você está enfrentando um momento difícil e deseja aprender a direcionar o seu olhar para Deus, encontrando força, paz e direção, eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque aprendemos pela história de Ezequias para onde devemos voltar o nosso olhar nesses momentos em que estamos passando por dificuldades, por lutas, por dor ou sofrimento. Obrigado porque o Senhor sempre nos acolhe, o Senhor sempre nos abraça e que possamos, Pai, manter sempre os nossos olhares para o Senhor. Que nada nos afaste dessa comunhão contigo e que a Tua bênção nos acompanhe, que a Tua bênção nos acolha todos os momentos da nossa vida. Pai querido, Pai de graça e Pai de misericórdia, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos as nossas necessidades nas Tuas mãos e pedimos-te que o Senhor repouse sobre nós o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. É com esse sentimento, Pai, que nós oramos e esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse momento de reflexão e oração, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.